Novo atacante contratado pelo Flamengo chega amanhã, segunda-feira, ao Rio de Janeiro. Português branco diz que não se incomoda em ser chamado de macaco. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando sempre que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Começar esse vídeo trazendo aquela palavra de meditação que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor, e que esse venha a ser o melhor domingo de todas as nossas vidas. Galera, é o seguinte, a procura dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Madureira foram muito baixas, tá? Muito abaixo daquilo que se esperava. Em média, aí, um pouco mais de 25 mil ingressos foram comercializados. A expectativa é de, no máximo, aí, 30 mil pessoas no Maracanã para acompanhar esse jogo às 20 horas e 30 minutos. Horário horrível. E um jogo sem muito apelo. O pessoal deve deixar mesmo para o último jogo da semifinal ou lotar aí o Flamengo passando para a final, tá? Então é a expectativa de um público muito baixo hoje, ainda mais com a campanha que o Flamengo vem fazendo aí nesse início de temporada, realmente desanima. A torcida está sempre presente, está sempre acompanhando, sempre apoiando, mas não é um jogo de não grande apelo. Provavelmente o Flamengo entre com um time misto, já visando o jogo importantíssimo do dia 1º, né, contra o Lanús, na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos, jogo de volta aí da Recopa Sul-Americana, jogo que o Flamengo precisa vencer para tentar conquistar o primeiro título do ano, tá? Então vamos mudar aqui de assunto rapidinho. O Bresciani chamou todo o elenco do Benfica para uma conversa e pediu desculpas pelos impactos que a repercussão do caso envolvendo Vini Júnior causou ao grupo. O argentino afirmou que ficou incomodado com o falatório e disse estar se sentindo ofendido com as acusações de racismo e reforçou que não teve a intenção atribuída a ele. Se ele falou frente a frente com o Vini Júnior, como é que não foi atribuída a ele? Foi a quem? Ao vento? Chamou o vento de mono? Chamou o vento de macaco? É isso? Bom, uma outra informação aqui é que um repórter, um jornalista português diz o seguinte aqui, ó, que ele não se incomoda e não sente nenhum mal-estar em ser chamado de macaco. Só que o cara é branco, meus queridos. O cara é branco aqui, ó. O cara é branco, tá na nossa página, Maurício Paula Santos. Ele tá de brincadeira, ele tá de sacanagem falar um negócio desse, de não se incomodar de ser chamado de macaco. Como que ele vai ser chamado de macaco? Como que ele vai se incomodar? Ó, a cor da pele dele. Ah, vocês estão de brincadeira, né? Bom, pouco mais de 10 mil ingressos foram emitidos até o momento para o jogo Vasco e Fluminense, hoje, às 18 horas, duelo que acontecerá no estádio Newton Santos. Se a gente acha que a procura de ingresso para Flamengo e Madureira está baixo, quiçá para Vasco da Gama e Fluminense. Eu trouxe para vocês ontem aí o questionamento do Samuel Lino, que considera exagerada a cobrança sobre o Flamengo nesse início de temporada. Vou repetir, eu falei ontem, né? Ele disse o seguinte: é difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso. A gente vem de 2 títulos importantes para o clube e acho que é uma cobrança, no meu ponto de vista, exagerada, mesmo tendo 2 títulos e existe essa cobrança excessiva da torcida. Falei ontem e repito, quer tranquilidade, quer paz, vai jogar em outro clube ou vai pescar ou se aposenta com o dinheiro que você tem, principalmente pelo que o Flamengo pagou para poder te contratar.
Segunda contratação mais cara do clube, perdendo apenas para Lucas Paquetá. Reclamar da pressão, reclamar da cobrança da torcida e falar que é exagerada? Ah, pelo amor, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo contratou um atacante do América do México. É Diego Reis, atacante de 18 anos do América do México, que chega amanhã para se apresentar ao mais querido para reforçar o Sub-20. Na atual edição do Campeonato Mexicano do Sub-20, Diego Reis soma 3 gols em 4 jogos. O jovem tem passagem pelo time profissional e já se tornou o segundo jogador mais jovem a estrear com a camisa do América do México no Apertura, tá? Em 2024, contra o San Luis do México, quando tinha apenas 16 anos de idade e 307 dias. Em resumo, o atacante se reveza entre o time da base e o profissional do América do México. Inclusive, Diego é comandado aí na equipe equipe principal pelo brasileiro e campeão olímpico André Jardine. Porém, o jovem ainda não atuou na temporada 2026 com os profissionais. Ele, apesar de ter passagem aí também pela seleção da Sub-20, ter passagem pelo time profissional do México, né, ele vai vir para o Flamengo atuar pelo Sub-20 e quem sabe aí seja bem avaliado e possa dar as caras no elenco principal do mais querido, tá? Trazer outra informação aqui, falando agora sobre o jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo está em busca do seu 7º tricampeonato na história do Carioca. Já venceu as 2 últimas edições, 2025 e 2024, ou seja, se ele conseguir, ele será aí tricampeão. Rapaz, eu sinto saudade da época que o campeão da Taça Guanabara disputava o campeão estadual para ver quem era o melhor do Rio, né? Agora mudou tudo, né? Bom, o clube é disparado o maior recordista do tricampeonato no Rio de Janeiro. Esteve nas finais de 2019 e 2025, levantou a taça em 2019, 2020, 21, 24 e 25 e ficou com o vice nas temporadas 2022 e 2023. Além disso, o Flamengo pode fazer história ao se tornar o primeiro clube a alcançar 40 títulos estaduais. Atualmente, soma 39 conquistas, à frente de Fluminense, que tem 33, o Vasco da Gama, que tem 24, e o Botafogo, que tem 21 títulos. Ou seja, o Flamengo é o maior campeão estadual do Rio de Janeiro, tá? Vamos mudar aqui de assunto rapidinho, daqui a pouco eu volto a falar sobre Flamengo e Madureira. Vini Júnior perto de renovar contrato com o Real Madrid. Vinícius Júnior está próximo de renovar o contrato com o Madrid. O novo vínculo é tratado como prioridade pelos merengues e deve ir até 2030. Um dos principais pontos do impasse era o salário do atacante. O ex-jogador do Flamengo queria uma valorização significativa para se aproximar dos valores recebidos por Kylian Mbappé. Mas o clube não concordava. Agora, porém, as partes avançaram no acordo e o Camisa 7 deve garantir um bom aumento, né? Pelo que ele tem feito. Essa temporada 2025-2026 merece muito, né? Bom, vamos aqui falando sobre patrocínios, meus queridos. Proibição de patrocínios das casas de apostas, as bets, no futebol brasileiro, pode gerar um prejuízo de 848 milhões aos clubes, tá? Os mais afetados seriam Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses times têm grandes contratos com empresas desse ramo. Hoje, 60% dos clubes da Série A têm patrocínio de empresa do setor das betting. Vamos ver o que vai fazer e que os clubes, né? Como os clubes irão aí se movimentar se houver realmente essa proibição. Bom, prejuízo para os clubes e assim as bets, né, têm causado muitos problemas dentro das casas, dentro das famílias. Pessoas jogando de maneira desacerbada, perdendo muito dinheiro, pessoas levando suas famílias à falência, pessoas tirando as suas vidas por conta de dívidas de bet. Hora ou outra a gente consegue ver isso aí, tá? Bom, mudando aqui de assunto,
PSG desiste de recorrer e vai pagar 61 milhões de euros, cerca de 378 milhões a Mbappé. O valor é referente a salários e bônus não pagos antes da transferência do atacante para o Real Madrid. O PSG ficou magoadinho, tá? A relação entre as partes se deteriorou quando Mbappé não quis renovar seu contrato com o PSG. Isso fez o clube francês deixar de ganhar uma enorme quantia em dinheiro com a sua venda, já que o jogador saiu de graça para o time espanhol. Ou seja, estava perto do contrato de Mbappé vencer no PSG. Ele entrou naquele período de poder assinar um pré-contrato e sair 0,800. E o PSG queria renovar com ele, já visando uma negociação futura. O atleta não quis, o PSG ficou magoadinho e prendeu, reteve os valores que o atleta tinha a receber. O atleta entrou na justiça, mas o PSG sabia que iria perder, iria ter que pagar as custas judiciais, preferiu abrir mão e pagar a ele o valor devido. Bom, agora vamos falar sobre Flamengo e Madureira, como chegam as duas equipes para esse primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que a final é em jogo único e o jogo que será realizado no Maracanã. Primeiro jogo, Flamengo, hoje, no Maracanã. Jogo da volta será na segunda-feira da semana que vem, também no Maracanã. Fluminense e Vasco jogam hoje no Engenhão. Na próxima semana, no domingo, Vasco e Fluminense jogam no Maracanã. Então, vamos lá trazer aí como chega as duas equipes. O técnico Toninho Andrade terá força máxima diante do Flamengo. No meio da semana, na quarta-feira, dia 18, o time carioca optou por atuar na Copa do Brasil com um time alternativo para chegar inteiro na semifinal do Carioca. Na ocasião, a equipe da Zona Norte do Rio de Janeiro avançou de fase ao derrotar o Baré por 3-0 fora de casa. Conquistou a vitória fora de casa, se passou para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Madureira tem apenas o volante João Fubá entre os pendurados para o jogo contra o mais querido. Dessa forma, caso receba um cartão amarelo, hoje, dia 22, o atleta ficará fora da partida de volta entre os times que acontecerá no dia 1º de março no Maracanã. Jogo entre Flamengo e Lanús não é 1º de março, é dia 3 de março, né? Bom, seguindo aqui, já o Flamengo conta com 2 desfalques, a começar por Saul Niguez, que segue se recuperando de cirurgia feita no calcanhar esquerdo. Por outro lado, Jorginho está fora, visto que se trata de dores na coxa. O Flamengo montou uma força-tarefa para ter Jorginho na final aí contra o Lanús, quinta-feira agora, tentando reverter esse placar, né? Bom, a tendência é de que o ítalo brasileiro consiga retornar aos gramados na próxima quinta-feira, dia 26, no duelo com o Lanús, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana. Já Gonzalo Plata e o Wallace, que desfalcaram o Flamengo no confronto da Argentina, voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Cara, essas datas... Flamengo joga dia 1º, jogo de volta aí das semifinais do Campeonato Carioca, e dia 26, agora quinta-feira, o jogo de volta aí da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, tá? Desculpa essa confusão de datas. Bom, continuando falando aqui sobre Flamengo e Madureira. O jogo será hoje às 20h30 no Maracanã, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, com transmissão da Sport TV, GETV e o Flamengo TV com imagem para o exterior. Provável escalação do mais querido. Como falei, o Flamengo deve vir com o time alternativo por conta do jogo do dia 26, quinta-feira, contra o Lanús. Provável escalação: Andrew, Emerson Royal, Danilo e Vitão. Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Everton Araújo, que é o jogador mais regular do Flamengo. Lucas Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro ou Bruno Henrique. Provável escalação do Flamengo. Agora, provável escalação do Madureira: Neguete, Coutinho, Marcão, Jean e Julião. Rodrigo Lindoso, João Fubá, que está com cartão amarelo, e Juninho Maranhão. Jacó e Everton, técnico Toninho Andrade. Arbitragem da partida, meus queridos: Lucas Coelho Santos, do Rio de Janeiro. Assistente número 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha. E assistente número 2,
Taise Marques Fonseca. O VAR fica por conta de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ô, nome longo é esse, rapaz. Então, meus queridos, vamos torcer para que o Flamengo tenha uma boa atuação hoje, frente ao Madureira, que haja uma virada de chave, que o Flamengo volte a fazer as pazes com a torcida, que a torcida só fica em paz com o clube quando o clube está vencendo. Essa é a realidade. Lembrando, o salário de todos os jogadores estão em dia, não está atrasado. Receberam o bônus aí das boas atuações, né, de 2025. Pô, burra cheia de dinheiro. Só falta agora jogar futebol, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.